Prof tá de volta, hoje terça-feira, para a nossa próxima videoaula de hoje. E eu queria saber de vocês como é que tá conseguindo fazer as atividades, tá ficando tudo certinho. Galera, antes da gente iniciar a aula de hoje, eu queria cantar com vocês nossa música de boa tarde, vamos lá? 1, 2, 3. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Legal! A nossa amizade nunca sai. Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Legal! Boa tarde, Duda, Valentina, Diogo, Fernando, Heitor, Nicolas. Meu beijo para vocês, eu tô morrendo de saudades. Galera, e agora a gente vai dar início à nossa aulinha de matemática de hoje, tá certo? Eu vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês lá na página 43, pra gente conhecer o conteúdo de hoje. Vamos lá? Página 43, galera. Medidas de comprimento. Observe o que os meninos estão fazendo. Ali no nosso livro a gente tem dois meninos que eles estão correndo numa quadra de basquete. Olha só. Aqui contei 30 passos. E o outro menino falou, aqui contei 25 passos. Agora responda oralmente as perguntas abaixo. Por que as medidas dos meninos apresentam diferenças se os lados das quadras são iguais? O que poderia ser sugerido que fosse feito para que as medidas mostrassem resultados iguais? Galera, quando a gente fala de medida, existe os tipos de medida, tá certo? Que pode ser de tamanho, pode ser peso, pode ser altura, vai depender do tipo de medida que a gente está falando. E a gente tem os instrumentos de medida. O que são os instrumentos de medida? São justamente os objetos que a gente usa para auxiliar a gente a medir alguma coisa. Seja para medir o tamanho de alguma coisa, o peso de alguma coisa, a quantidade. Então, a gente tem os instrumentos de medida. A gente pode fazer a medida das coisas utilizando passos, utilizando palmos, utilizando polegadas. Agora, essas medidas, elas podem não ser precisas, não serem exatas. Por quê? Por exemplo, ali os meninos, eles estão medindo uma quadra, andando sobre ela. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Só que eles vão medir ela em passos, como eles falaram ali. Um falou que tem 30, o outro falou que tem 25 passos. Por que será que isso acontece? Galera, se a gente está falando de passos, um passo de um pode ser maior do que o passo do outro. O pé de um pode ser maior do que o pé do outro. Uma criança pode ser maior do que a outra criança. Então, isso vai alterar a medida. Por isso que esse instrumento de medida, o passo, o palmo, eles são válidos, porém, eles não são precisos. Para a gente ter uma medida precisa, a gente precisaria de um instrumento de medida precisa, que seria uma régua, um metro, uma trena, que são objetos que ajudam a gente a fazer essas medidas, só que de uma forma precisa, porque em todos eles a marcação vai ser igual, vai ser marcado em centímetro, em milímetro, em metro, tá certo, galera? Olha lá, quando usamos partes do corpo para medir alguma coisa, provavelmente teremos resultados diferentes, pois temos diferenças de tamanho, seja nos pés, nos palmos ou nos passos. Por esse motivo, foram criados alguns instrumentos que nos ajudariam a medir o comprimento das coisas e deram a unidade de medida de comprimento criada a partir desses instrumentos o nome de metro. O M é o símbolo do metro. E é isso que eu estava falando agora para vocês, galera. Quando a gente tem um instrumento de medida preciso, ele vai ser marcado por metro, por centímetro ou por milímetro. E isso vai ajudar com que sempre que seja utilizado um instrumento preciso de medida, a gente tenha o mesmo tamanho registrado. Então, o símbolo, né? O símbolo e a unidade de medida que é utilizado
né, para medir comprimento, para medir tamanho, é o centímetro. Quando a gente fala que, por exemplo, a quadra tem tantos metros, a criança mede tantos metros e tantos centímetros, a gente está medindo o tamanho. Quando a gente fala de tamanho, a gente fala de centímetro, de milímetro e de metro. Joia? Ela é dividida em partes iguais, chamados centímetros. O cm é o símbolo do centímetro. Então, é isso que a gente tá estudando, né, galera? A gente está falando de instrumento de medida e de objeto de medida, de comprimento, de tamanho. Então, a gente está falando do metro, e o metro ele é dividido em centímetros, e os centímetros são divididos em milímetros, que é bem pouquinha coisa. Para medirmos comprimentos maiores, usamos os seguintes instrumentos. Ali a gente tem 4 tipos de instrumentos utilizados para medir tamanhos maiores. O metro de madeira. Ele é usado para medir tecido, plástico, elástico e fita. Quando a mamãe vai comprar algum tecido, quando vai comprar alguma fita, alguma coisa assim, eles normalmente utilizam um metro de madeira, porque ele já tem o tamanho de 1 metro marcado ali, e aí a pessoa já sabe que naquele tamanho tem 1 metro inteiro, tá certo? A fita métrica é usada pela costureira. Ela mede mais do que 1 metro de comprimento. A fita métrica também, ela é dividida em metros e em centímetros. Só que para a fita métrica, ela é maior do que 1 metro, porque é uma fita, ela pode ser enrolada e aí ela vai medir tamanhos maiores do que 1 metro. Normalmente, quando a gente vai na costureira, quando a gente quer saber tamanho de roupa, a gente utiliza a fita métrica para conseguir fazer essa medição. A trena é usada para medir grandes comprimentos. Lá o pedreiro, o papai, quando está fazendo alguma reforma, alguma obra, ele utiliza a fita métrica para estar medindo grandes tamanhos, tá, galera? E o metro articulado é usado pelos pedreiros e pelos marceneiros para facilitar o trabalho deles. Mas todos esses instrumentos de medida, eles são divididos em metros, em centímetros e em milímetros, joia? Podemos ainda medir as coisas usando o palmo, que é a palma da nossa mão, o nosso pé e os passos, como os meninos estavam medindo ali na página anterior. Essas medidas, como dizemos, podem variar de pessoa para pessoa, galera. Então, assim, outro instrumento que a gente usa muito para medir as coisas, na escola principalmente, é a régua. A régua é o tipo de instrumento de medida que também tá dividido em centímetros e em milímetros e a gente utiliza para medir as coisas na escola, certo, galera? Lá na página 45, a gente vai fazer a atividade 1, vamos lá? Marque com X os produtos que podemos comprar por metro. Galera, lembrando que se a gente está falando de metro, a gente está falando de tamanho. Não é um líquido, não é um peso, então é tamanho que a gente compra por metro, tá? Será que o tecido, aquela primeira imagem da letra A gente compra por metro? Será que sim? Se for sim, faz um xizinho, tá? Na letra B a gente tem biscoito. Será que a gente compra biscoito, bolacha por metro? Letra C, fita. Será que a gente compra fita por metro? Letra D, suco de laranja. Será que a gente pede 1 metro de suco de laranja? Letra E, corda. Será que a gente compra corda por metro, galera? E letra F, maçãs. Será que a gente compra maçã por metro? Eu quero 1 metro de maçã. Será? Vamos lá, galera, tá fácil, né? Atividade 2. Com seus colegas, descubra a medida dos objetos usando seu palmo e seu passo.
Galera, ali a gente tem algumas coisas que a gente precisa marcar em sala de aula. Como a gente precisa marcar em sala de aula? Que tá falando da largura da nossa mesa, a largura da mesa da professora, a largura da nossa porta. Essas atividades a gente precisa fazer em sala de aula. Então, essa atividade em especial a gente não vai responder agora. Já é? Página 46, atividade 3. Caio obedeceu a mãe dele, ficou observando a cozinha bem de longe. Olha só lá a cozinha do Caio. A gente tem entre a porta e o fogão, a gente tem uma marcação lá no chão, olha só, de um M, um M, um M, um M e um M. Galera, M é o símbolo para representar 1 metro. E se tem um M, a gente está falando de 1 metro. Então, de uma marcação até a outra marcação, olha só, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 metros. Olha só, 5 metros, 5 marcações de 1 M, certo? Responda, a quantos metros ele está do fogão? Olha lá, a gente tem que contar o espaço que tem entre um e o outro metro. Se ele está ali, ó, na segunda marcação de metro, olha só, entre ele e a terceira tem 1, depois tem mais 1 e depois tem mais 1 para a última marcação. A quantos metros ele está do fogão? Anota aí no livro de vocês. Atividade 4. Observe as imagens e circule a indicação correta. Galera, a gente vai observar aquelas imagens e a gente vai ver o que será que mede mais do que 1 metro e menos do que 1 metro. Pode pedir aí a ajuda do papai e da mamãe para vocês observarem. Será que o carro, ele mede mais do que 1 metro? Será que o carro mede menos do que 1 metro? E agora? E o caderno, será que mede mais ou será que mede menos? A caneta e o lápis. Galera, as atividades de hoje estão bem tranquilas de fazer. Hoje a gente está iniciando esse conteúdo sobre a medida de comprimento. Então assim, galera, eu vou pedir para todo mundo aí em casa, quem tiver para nossa próxima aula, deixar separado uma régua. E aí na nossa próxima aula, que vai acontecer na sexta-feira, a gente vai utilizar a régua como um objeto de medida para medir as coisas aí na casa de vocês e aqui nas atividades do nosso livro, tá certo, galera? Eu espero que vocês tenham conseguido. Qualquer dúvida que tenham sobre o conteúdo, deixa aqui pra gente estar solucionando, tá certo? Beijo pra vocês, tchau, tchau!